Eu quero apresentar agora e orar também pelo nosso preletor de hoje, meu amigo Helder Cardim. Pode vir, Helder. Helder é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, um dos seminários mais prestigiados do nosso país. E além disso, ele também é pastor da Igreja Evangélica em Maracanã, na belíssima cidade de Atibaia. Eu queria nesse momento orar para que Deus use o seu servo mais uma vez com a exposição do tema que lhe compete nessa noite, que ele seja abençoado na exposição. E eu queria também orar por nós, para que a gente tenha não só os ouvidos abertos, mas o coração também. Amém? Queria convidar você então a curvar a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de podermos ouvir uma reflexão sobre o tema das Escrituras, em especial a Epístola de 1 Pedro. Quero lhe pedir, use mais uma vez o professor Helder com a instrumentalidade que o Senhor tem dado a ele para lecionar nos seminários, palestrar diversos contextos do nosso país, e que mais uma vez ele possa aqui ser usado como instrumento para levar-nos ao conhecimento mais profundo da Tua Palavra. Ao mesmo tempo também lhe peço, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Porque como haveríamos de contemplar as maravilhas da Tua lei, em havendo luz, porém com os olhos cegos? Mas o Senhor nos curou os olhos e podemos ver. Mas mesmo assim, Senhor, como enxergaríamos a Tua Palavra se não houvesse a luz do Teu Espírito? Então, Senhor, se antes dependíamos do Teu Espírito para entender a Palavra, agora, depois de regenerados, ainda continuamos dependentes do Teu Espírito. Sem Teu Espírito, não entenderemos o que o Senhor quer nos comunicar. Por isso, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo em nosso coração. Ensina-nos mais uma vez e usa o Teu servo para isso. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, agora sim, boa noite a todos. É realmente um privilégio para nós, individualmente, como editora, poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos a respeito de um tema que é extremamente relevante para a nossa realidade, para o momento histórico que vivemos do nosso cristianismo, os desafios que a Igreja Evangélica Brasileira enfrenta diante de um mundo relativista, que se celebra como o fim último da vida, o propósito último do ser humano, o seu próprio prazer, a sua própria felicidade. E os temas que me cabem nesse final de semana passam exatamente pela temática dos fundamentos éticos da esperança cristã. Nós vivemos uma época em que a ética situacional é celebrada, a ética definida no momento da escolha moral, a ética definida diante dos desafios que eu enfrento em cada momento ou cada oportunidade da vida, é aquela ética válida. Então não existem tantos pressupostos transcendentes ou eternos, simplesmente aquilo que eu quero no momento é o valoroso, é o benéfico para a minha própria vida enquanto vivendo aquela situação. E nós pensamos que o fim último do homem é certamente o seu prazer, a sua felicidade. É isso que de alguma forma a sociedade tem tentado nos fazer pensar ou tem tentado nos fazer acreditar. A Organização das Nações Unidas, todos os anos, uma vez por ano, faz uma pesquisa em 156 países, medindo o nível de felicidade ou satisfação que os habitantes daqueles países têm. Em março de 2016, saiu o último resultado da pesquisa, onde o Brasil, ficando em 17º lugar no ranking, é um país que tem decaído, ano após ano, no seu grau de satisfação ou felicidade. E a constatação da ONU é que a maioria dos 156 países tem diminuído no seu nível de felicidade. E é interessante porque isso caminha em sentido oposto à proposta da nossa época.
quando o prazer, a satisfação, a felicidade tornam-se o bem último do homem. Tornam-se aquilo que nós buscamos insaciavelmente e a nossa geração é carente de significado de vida, portanto atribui significado ou valor de vida a tantas outras coisas que não Deus, e uma vez se encontrando com essas coisas, justamente por não encontrarem-se satisfeitos com essas coisas, precisam de doses cada vez mais cavalares ou cada vez maiores, cada vez mais doidas, como alguns diriam, porque eles não encontraram naquilo em que buscavam o valor ou a felicidade que tanto desejavam. E se nós olharmos o próprio mercado de consumo, bens de consumo, está imbuído nesse desafio, nessa proposta de criar produtos, criar supostas soluções que diminuam o nosso sofrimento, aumentem o nosso bem-estar, aumente a nossa alegria, em contraposição a qualquer privação que possamos ter. Você já prestou atenção na própria medicina, como ela lança de tempos em tempos medicamentos para aumentarem ou melhorarem a felicidade, o humor, minimizando o abatimento ou o sofrimento das pessoas? Porque esse é um bem hoje que se busca, a felicidade. Drogas, próprio êxtase, quando veio à tona, há muitos anos atrás, foi chamado de a pílula da felicidade. Já percebeu, no âmbito familiar, do casamento, a desculpa do vou em busca da minha felicidade, como sendo um dos maiores argumentos para o divórcio ou o rompimento da relação conjugal? Mas quando nós nos deparamos com a perspectiva bíblica, com a perspectiva teológica, nós temos a nítida certeza, especialmente pela carta, a primeira carta de Pedro, e você pode abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Nós temos a nítida certeza, fazendo uma leitura pela carta toda, de que uma vida íntegra, diante de um Deus santo, fundamenta uma vida bem vivida no tempo presente. Eu repito, uma vida íntegra, diante de um Deus santo, fundamenta uma vida bem vivida no tempo presente. E aqui está, resumidamente, o fundamento de todos os valores éticos que nós cristãos adotamos para nossas vidas e que, portanto, moldam ou formatam a nossa conduta moral, tanto em família quanto como igreja, bem como em sociedade. Uma vida à parte de Deus e da sua santidade não levará pessoas a atitudes corretas, a atitudes aprovadas diante de Deus e dos homens e, portanto, nunca terão uma vida bem vivida, uma vida feliz. Estou usando a versão Almeida, século 21, que os irmãos podem acompanhar o texto aí no telão. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Se você leu ao menos uma vez a primeira carta de Pedro, você deve ter percebido que um dos principais temas da carta é a luta que o cristão enfrenta para levar a sério e as últimas consequências do seu cristianismo, o seu compromisso com Jesus, por causa de uma cultura pagã, uma mentalidade idólatra, perversa e hostil contra o cristianismo. Quando Pedro escreve essa carta, muito provavelmente um pouquinho antes do incêndio de Roma, ali pelo imperador Nero, em julho de 64, quando o cristianismo já começava a enfrentar algumas hostilidades, por exemplo, da parte de patrões ou senhores que oprimiam
os seus funcionários, os seus servos, os seus escravos. Muitos desses cristãos, por causa de sua honestidade, por agora não se dobrarem à impiedade dos seus senhores, eram demitidos ou mandados embora. Nós ainda não temos uma perseguição tão generalizada em que cristãos pagam com a própria vida o cristianismo que têm. Mas em famílias até então pagãs, pessoas começam a se converter. Ou o marido ou a esposa, eventualmente os pais ou mesmo os filhos. E um choque, um confronto de cosmovisões, da cosmovisão cristã, com toda a teologia de um Deus único, que em Cristo morre na cruz para oferecer perdão e uma viva esperança. O confronto com aquela mentalidade pagã, ímpia, simplesmente produz as maiores dificuldades dentro da própria casa. Então alguns maridos abandonam suas esposas por causa da fé. Os maridos não cristãos, porque não consentiam ter em suas próprias casas esposas que não adoravam as divindades romanas ou as divindades gregas, ou que não se curvavam diante da mitologia ou qualquer outra ideia. Um pouquinho mais adiante, no tempo, o cristianismo começa a sofrer perseguições mais generalizadas da parte do império, onde imperadores agora confiscam bens, propriedades, arrastam cristãos para os tribunais, com o propósito de ali defenderem a sua fé, ou muitas das vezes, nem chegando a defendê-la, já eram simplesmente condenados como culpados por não se dobrarem diante da impiedade ou da idolatria romana antiga. Eles não tinham direito à apelação ou mesmo à defesa, eram sumariamente condenados. Alguns deles chegando a perder a própria vida, porque não se dobravam diante da pressão, da provação de negarem o seu Cristo. Então a carta de 1 Pedro é uma carta recheada de desafios para a vida cristã prática, no meio de uma cultura, de uma sociedade pagã, ímpia, inversa e avessa a Deus, hostil ao cristianismo. E eu diria que é exatamente nesse ponto que nós nos encontramos com a carta de 1 Pedro, porque nós vivemos muitas dessas realidades no nosso contexto presente. A não ser que algo muito radical aconteça nos próximos dias, meses ou poucos anos à nossa frente, mas dificilmente nós cristãos sofreremos algum tipo de perseguição física, sendo mortos por causa da fé cristã. Mas eu não tenho dúvidas de que nós já enfrentamos, no ambiente de trabalho, no ambiente universitário ou na própria família, hostilidades contra a nossa fé. Provas, testes, privações, acusações, condenações por acreditarmos num Deus que morreu por nós, oferecendo perdão na cruz e então nos chamou a uma viva esperança. Na verdade, nos regenerou, nos deu aquilo que por nós mesmos nunca possuiríamos. Nos chamou para um destino que por nós mesmos nunca mereceríamos. Então é aqui que nós nos encontramos com a carta de 1 Pedro. E se você perceber aí o verso 8, Pedro diz: finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Esse verso 8 encaminha a conclusão de um argumento que começou no capítulo 2, verso 13, quando Pedro vai falar da importância de nós cristãos nos submetermos às autoridades que foram instituídas pelo próprio Deus. Algo que aqueles cristãos simplesmente não imaginariam com tanta vivacidade, porque na verdade aquelas autoridades eram seus algozes, eram aqueles que oprimiam. Os servos devem se submeter aos seus senhores, mesmo que ele seja ímpio. Pedro vai dizer que se submeter a um senhor que faz o que é bom, que tem atitudes corretas, é fácil. Mas nós devemos nos submeter, inclusive àqueles que nos perseguem e que blasfemam contra o nosso Senhor. A sequência, no capítulo 3,
Pedro vai falar da importância da mútua sujeição no contexto do lar. 3 âmbitos extremamente importantes para o cristão: o âmbito da autoridade civil, o âmbito profissional e o âmbito familiar. E esse verso 8, então, introduz a última seção aqui, dizendo, ou nos desafiando sobre as muitas atitudes que devemos ter em todo e qualquer lugar. Seja este lugar a casa, seja o ambiente de trabalho, seja nos palácios ou nas praças públicas. Tende todos o mesmo modo de pensar. Interessante que a expressão usada aqui por Pedro fala não apenas de um pensamento vago que passa pela minha mente e logo eu me esqueço. Não, é uma disposição mental. É algo para o que eu encaminho a minha vida. É uma conclusão, normalmente, de acordo com a palavra de Deus, e que, portanto, molda não apenas as minhas convicções, senão tendo convicções moldadas pela palavra, as minhas atitudes tornam-se compatíveis ou condizentes com os pensamentos ou crenças que eu tenho. O que Pedro desafia é cristãos coerentes no seu pensamento, coerentes nas suas atitudes. Não deve existir uma dicotomia entre aquilo que esses cristãos professam crer em Deus e como vivem diante daqueles que negam este Deus. Que haja uma disposição mental em vocês que vos conduza a atitudes coerentes, pensamentos concordes com a palavra de Deus. Interessante que o fundamento, no caso aqui, de todo o restante do texto, em termos práticos, esse é um texto muito interessante porque é um disparo de Pedro de muitos imperativos. Esse texto tem vários imperativos, ordens, obrigações que os cristãos deveriam adotar nas suas próprias vidas. E o primeiro deles é justamente que vocês tenham uma mente moldada pela palavra. Esse termo é usado uma única vez em todo o Novo Testamento. Termos semelhantes a ele ocorrem em outras passagens do Novo Testamento, especialmente na teologia de Paulo. Com a ideia de aquilo que eu entendo da palavra de Deus determina a minha conduta prática. É interessante que Pedro voltará ao fundamento da Escritura Sagrada, daquilo que é certo, daquilo que a Bíblia define como justo, como correto, determinante para toda a nossa vivência no dia a dia. Tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão. Mostrai amor uns pelos outros. Mostrai empatia uns para com os outros. A ideia é de você sofrer com aqueles que também sofrem. E na verdade Pedro volta a esse tema em 1 Pedro 5, no desafio final que eu trabalharei com os irmãos amanhã, de que aqueles cristãos ali na dispersão, eles não estavam sofrendo sozinhos, pelo contrário, tantos e tantos outros cristãos estavam padecendo na fé. Sejam compassivos, demonstrem compaixão, amor uns pelos outros. Tenham um amor fraternal. Essa expressão liga aqueles cristãos uns aos outros no contexto da igreja. Não é apenas para com os de fora, senão também para com os de dentro. Não é apenas para com aqueles que vos perseguem, senão também com aqueles que caminham lado a lado ou ombro a ombro na mesma fé, na mesma mente. Amor de irmão seria uma tradução mais literal. Um amor entre irmãos. Sede misericordiosos. Interessante que o termo usado por Pedro posiciona o sentimento ou a atitude da misericórdia no chamado baixo ventre, onde nós sentimos as nossas emoções mais profundas, onde nós nos alegramos, onde nós nos entristecemos. Já viu aquele friozinho na barriga que dá quando alguma emoção muito forte te acomete? Esse é o termo usado por Paulo para falar sobre por Pedro, as profundas emoções
que eles deveriam ter de autodoação para com os seus irmãos. O desafio de Pedro é: saia do seu mundinho e envolva-se com o mundinho do outro. Não tenha só aquilo que é peculiar à sua realidade, o sofrimento que você está enfrentando, talvez a dificuldade da sua família ou no seu trabalho, mas olhe para o outro e seja misericordioso para com ele. Expresse para ele o mesmo amor que você recebeu de Deus. E sejam humildes. Esse é um outro termo muito interessante. Porque na verdade fala também o termo significa literalmente humildade de mente, de pensamento. Amanhã eu tratarei mais sobre o sentido da humildade em Pedro, mas prenunciando, humildade é entrega de direitos, é dar-se de si mesmo para aqueles que te perseguem. Porque na verdade a sua dignidade não repousa em você mesmo, mas naquele sangue precioso, sem mácula de Cristo, que deu valor à tua vida. Isso é humildade. Não é se achar por debaixo, não é se colocar por debaixo apenas dos outros, senão também a maneira como eu me vejo em relação a Cristo. Toda a dignidade é dele, e eu abro mão de todos os meus direitos, a fim de que o valor que ele atribuiu à minha vida, seja demonstrado também a outros. Isso passa pela minha mente, isso molda as minhas atitudes. Novamente, uma coerência entre aquilo que sabemos a respeito do sacrifício de Cristo em nosso favor e as atitudes compatíveis que temos em função desse sacrifício. Porque na carta de 1 Pedro, Cristo é o exemplo supremo de toda a humildade. Cristo é a humildade encarnada. E quando eu tenho uma mente humilde, eu tenho atitudes compatíveis com o próprio Cristo. Eu sou modelado por Ele. Que, aliás, esse é um termo que Pedro vai usar em 1 Pedro capítulo 2, que Cristo padeceu para nos deixar um exemplo digno de ser seguido. O termo ali, exemplo, era usado na Grécia Antiga pelos gramáticos, ou aqueles que ensinavam as crianças a escreverem, e eles então tracejavam uma determinada letra, e a criança vinha por cima, muito parecido com a nossa alfabetização. Lembra? Tenho tracejado de uma letra e eu venho com um lápis, uma caneta por cima. Essa é a palavra que Pedro usa. O exemplo de Cristo, a auto-humilhação dele, o dar dele em favor daqueles a quem ele ama, é o exemplo de como nós modelamos a nossa mente e as nossas atitudes. Queridos, é interessante que o fundamento ético de Pedro é nada menos do que a própria divindade e a palavra de Deus. Deus que é santo, Cristo que é modelo, a palavra que define aquilo que é o certo. Não tenho dúvidas de que isso demonstra-se como um padrão extremamente elevado. Um padrão elevado, que parte do pressuposto de Deus, parte do pressuposto de Cristo, parte do pressuposto da palavra de Deus. Infelizmente, padecemos muitas vezes hoje no nosso cristianismo evangélico brasileiro, não sendo levados muitas vezes a sério, porque nós nivelamos por baixo e não por aquele que define a veracidade de todas as coisas. Pedro está dizendo, nivelem-se por cima, nivelem-se nada menos do que pelo próprio Deus. E aí o verso 9, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Fique imaginando, volte lá alguns séculos, e veja seus familiares te abandonando, veja-se perdendo o emprego, veja-se sendo marginalizado na sociedade, pela sociedade a qual você pertence, simplesmente por ser cristão.
É possível que em algum momento isso tenha perturbado a mente daqueles cristãos. É por isso que Pedro usa diversos termos ligados à mente, ligados ao conhecimento, ao longo da carta, para trabalhar uma mentalidade que olha para o sofrimento, olha para a perseguição, não como algo estranho ao cristianismo, mas na verdade, o para que fomos chamados em Cristo. Escrevendo para os servos diante dos seus senhores no capítulo 2, Pedro vai dizer que aqueles irmãos estavam sofrendo porque eles foram chamados para isto. Ou seja, está no pacote do cristianismo a privação da fé, o ser perseguido por causa da sua conduta aprovada. Mas não paguem mal por mal, ofensa por ofensa, não retribuam na mesma moeda. Não é lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não seja maledicente para com aqueles que fofocam contra você, aqueles que depreciam a imagem de vocês. Não paguem na mesma moeda. Pelo contrário, e aqui Pedro, ele já começa a deslocar, ou na verdade, aplicar o fundamento ético, a conduta ética, às palavras. Ao invés de ofenderem e maldizerem, bendigam, louvem, agradeçam. Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, exultem por estarem sofrendo, ainda que por um breve tempo. Alegrem-se, não sejam maledicentes, não praguejem, bendigam. Usem bem as palavras de vocês, porque para isso fostes chamados. Essa cláusula foi repetida, ou já tinha sido escrita, no capítulo 2, onde o exemplo de Cristo modela agora como eu me comporto diante dos que me perseguem. Porque para isso fostes chamados a fim de receber bênção por herança. O N. Gruden tem uma conclusão muito acertada do significado dessa bênção por herança. Depois eu falarei um pouquinho mais do livro do Gruden. Quando ele vai dizer que esta bênção não é apenas a bênção da vida eterna com Cristo, uma bênção futura ou escatológica, que aliás está muito presente na carta, mas é uma bênção temporal, porque imediatamente após o término do verso 9, ele cita o capítulo 34, verso 12 e 16 do livro dos Salmos. Então, bênção aqui está muito ligada à mentalidade judaica da bênção, que demonstra o consentimento, a aprovação, o repousar das mãos de Deus sobre os seus filhos. Queridos, de alguma forma, há aqui um resquício do Shalom. Lembra do Shalom judaico antigo? Aquele sobre quem repousa a bênção, o cuidado, o consentimento, a aprovação de Deus, e que por isso, apesar das dificuldades, das privações ou das provações, tem uma vida bem vivida no tempo presente. E é assim que ele introduz o verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Você quer ter uma vida aprovada, uma vida digna diante de Deus, abençoada, que colhe já, inclusive nos tempos presentes, bênçãos de Deus? Você quer ter uma vida em que você se alegra pela vida que tem? As prerrogativas são essas. Quero fazer uma pausa aqui em 1 Pedro e voltar com os irmãos lá no Salmo 34, versículo 11. Essa é a citação que Pedro faz ali em 1 Pedro capítulo 3, verso 10 a 12. Porque Pedro identifica, inspirado pelo Espírito, de que a situação pelas quais aqueles cristãos estavam passando eram semelhantes àquela que Davi passou no contexto de 1 Samuel capítulo 21. O servo de Deus,
mesmo mantendo-se fiel a Deus, honrando o seu Senhor, mesmo assim, ele é constantemente perseguido, ele é constantemente exposto à morte. Ou seja, em Davi nós percebemos, e em Pedro nós concordamos, de que a intimidade com Deus, uma conduta aprovada diante de Deus, não elimina dificuldades na vida. A nossa intimidade com Deus não nos priva de situações adversas. Eventualmente, em Pedro, nós percebemos que justamente essa intimidade traz consigo algumas privações que tantos outros simplesmente não têm. O cristianismo de vocês, o compromisso de vocês com Cristo, traz problemas. Problemas não naquele sentido que leve a pessoa a negar a fé, mas problema diante da sociedade, porque você não se curva mais aos seus ídolos. Problemas diante dos idólatras, dos pagãos, que têm valores morais totalmente distintos dos cristãos. Isso traz dificuldades, não é verdade? Isso traz desafios para nós. Olha o que diz Davi, Salmo 34, versículo 11. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Você deve se lembrar que a palavra temor, termo hebraico yarê, ele significa uma reverência respeitosa, bem como um pavor temeroso. Uma reverência respeitosa porque eu estou diante daquele que tem autoridade suprema e final sobre minha vida. Tem direito inquestionável, inalienável sobre a minha vida. Eu pertenço a Ele, eu sou dele e portanto eu vivo conforme Ele. E diante desse Deus, eu me curvo. Qual é o homem que ama a vida, verso 12, e quer viver muito para ver a prosperidade? Você deve se lembrar que a ideia de prosperidade no Israel antigo, no Antigo Testamento, é ter uma família abençoada, saudável, ver os seus filhos crescendo, ver a sua esposa fiel em casa, é ter as suas propriedades sendo bem cultivadas e produzindo adequadamente, é ver a longevidade dos seus queridos e dos seus bens. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? É aquele que guarda a sua língua do mal e os seus lábios do engano. Ele afasta-se do mal e faz o bem. Ele busca a paz e a segue. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles na terra. Davi escreveu este salmo no contexto de 1 Samuel capítulo 21, quando, fazendo-se louco para fugir das garras de Abimeleque, ele conclui que aquele que teme a Deus e vive uma vida aprovada diante de Deus, certamente será abençoado por Deus, ainda que passe por dificuldades na vida. E quando Pedro escrevendo, pode voltar para 1 Pedro capítulo 3, verso 10, quando Pedro escreve aqueles cristãos dispersos, aqueles que foram eleitos, foram santificados, foram chamados para a obediência em Cristo, quando Pedro escrevendo para eles, depara-se com o desafio que eles têm de uma conduta prática, Pedro, inspirado pelo Espírito, lembra-se do Salmo. E ele identifica, tal qual o rei Davi passou por situações adversas, mas expressou a sua confiança em Deus, a sua independência em Deus, assim vocês, irmãos, devem depositar a confiança, a dependência de vocês em Deus, de tal forma que as atitudes de vocês sejam moldadas por essa intimidade. A divindade, a palavra e agora a confiança, a dependência. A intimidade com Deus moldando a conduta prática. E essa é uma realidade em Pedro. Pela quantidade de imperativos que ele usa na carta toda, você chega à nítida conclusão
que somente um indivíduo com intimidade com Deus é capaz de arcar com as consequências do seu cristianismo por meio de atitudes tão restritivas quanto estas. Por atitudes tão diferentes da sociedade pagã na qual eles viviam. Apenas aquele que teme a Deus, que vive corretamente diante de Deus, arcaria até as últimas consequências com a fé que professa ter. Olha o verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Na verdade, esse é um paralelismo na poesia hebraica antiga. Você tem um verbo introdutório, refreie, e aí você tem duas expressões, duas cláusulas sinônimas, embora usando termos distintos. São duas ideias semelhantes para comunicar uma única verdade. A maturidade espiritual de uma pessoa pode ser medida pela qualidade das suas palavras. A maneira como você usa a sua boca determina os valores espirituais que você tem dentro de você. A maneira como você se relaciona por meio de palavras com pessoas determina a tua espiritualidade, ou demonstra a tua espiritualidade. Refreie, aqui a ideia é quase que a do cabresto mesmo. É você parar de fazer algo que talvez seria o mais normal, talvez seria até presumível, talvez seria até compreensível que usasse a boca para maldizer aqueles que falam mal de você. Talvez isso seria o mais normal, mas numa vida fora de Deus, numa conduta inversa de Deus, numa vida não regenerada, numa vida não redimida, numa vida que ainda não partilha da santidade em Cristo e que ainda não foi chamada à obediência e submissão a Cristo. O mais normal é usar mal a língua. Refreie a sua língua. Pare de usar palavras que simplesmente não têm nada a ver com Deus. Refreie a língua do mal. Mal no sentido moral. Mal no sentido daquilo que é oposto a Deus e sua palavra. Mal naquilo que é de qualidade baixa. O termo ele foi usado algumas vezes de um nivelamento de qualidade bem inferior. Aquilo que não demonstra excelência. Aquilo que não tem virtude alguma. Refreie a sua língua de falar esse tipo de coisa. Se você se lembrar do contexto judaico antigo, você deve se lembrar, por exemplo, do livro dos Salmos, da chamada literatura sapiencial em geral, a literatura poética também, como Provérbios, Eclesiastes, o próprio livro de Jó. Quantas vezes a temática da língua, o uso das palavras aparece na Bíblia, aparece nesses livros. Porque na mentalidade judaica antiga, a maneira como você usa a sua boca demonstra a sua sabedoria. Poderia citar diversos provérbios, como Provérbios capítulo 13, verso 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que fala demais acaba se arruinando. Os autores bíblicos olham para o uso da língua como definidor dos rumos da minha vida. Eu posso experimentar coisas melhores, aprazíveis nessa vida, dependendo do uso que eu faço da minha boca. Provérbios vai dizer que nós colhemos dos frutos da nossa boca. Podem ser frutos de vida ou frutos amargos. Queridos, uma coisa tão simples, mas que demonstra a profundidade ou a superficialidade da nossa espiritualidade. A maneira como usamos a língua. Refreie a sua língua do mal. Em toda a literatura judaica antiga, da qual Pedro cita, mal como aquilo que é oposto a Deus. Pedro não está, queridos, preocupados apenas com tipos de palavras.
Ele não está preocupado simplesmente com emoções que transparecemos pelo falar. Pedro está preocupado de onde você parte para definir os tipos de palavras que vocês usam. De onde você bebe, de que fonte você parte para definir os filtros que você usa para as palavras que você fala. Novamente, Pedro volta para a própria pessoa de Deus, Pedro volta para a santidade de Deus, porque o termo grego usado aqui é oposto ao Deus Santo. Você deve se lembrar quantas vezes Pedro falou que Deus é santo, falou da santidade de Deus e que, portanto, nós cristãos somos santos porque pertencemos a um Pai que é santo. E o termo que ele usa aqui é o oposto da santidade de Deus. Então a preocupação de Pedro é que aqueles cristãos não tenham em seus lábios o que é oposto a Deus. Queridos, poderia ser maledicência, fofoca, ira, gritaria, blasfêmia, tudo aquilo que Deus simplesmente não aprova. Eu não tenho dúvidas que nós temos um desafio tremendo diante disso daqui. Quando nós rapidamente perdemos o pudor no falar, ou os termos que nós usamos são incompatíveis com o cristianismo que professamos ter. Termos obscenos, palavras de duplo sentido, fofoca, mentira, meias verdades. De alguma forma, tudo isso está encapsulado aqui nesse termo, os lábios de falar coisas enganosas. Na verdade, aqui a ideia é coisas que produzam dolo, coisas dolosas, maldosas por natureza. Que nós bem sabemos, queridos, quando, por exemplo, usamos a ironia ou o sarcasmo para comunicar algo com uma intenção pecaminosa velada. Refreie a língua de falar dolosamente. Ou seja, que nossos lábios não comuniquem aquilo que é inverso a Deus. Porque na cultura judaica antiga, a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que a literatura sapiencial vai dizer tanto da importância de guardar o coração, porque você externaliza com palavras a qualidade espiritual do seu coração. Irmãos, isso aqui é extremamente sério para nós. É por isso que o salmista orou ao Senhor: Deus, põe guarda na minha boca. Refreie a minha boca para que eu não fale aquilo que desagrada ao Senhor. Como eu disse, podemos medir a espiritualidade de alguém em função das palavras que usa. Porque as palavras que usamos determinam ou demonstram a que nossos corações estão ligados. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal. Vá em sentido contrário. Não flerte com o mal. Não olhe para o mal com algum interesse, achando haver nele algum aspecto benéfico. Pelo contrário, afaste-se. Sentido contrário, rompa qualquer relação de dependência ou ocorrência para com o mal que anteriormente qualificava a vida de vocês. A primeira carta de Pedro é uma celebração da nossa salvação em Cristo. A preciosidade do sangue de Cristo nos chamou para uma nova esperança, de tal forma que a nossa vida no tempo presente demonstre o para onde estamos indo. É interessante que é desta forma que Pedro começa a segunda Pedro. Que já nos foi dada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Porque nós seremos participantes da natureza divina. Ou seja, eu hoje já devo viver uma vida que caracterizará a minha eternidade. Uma vida separada do mal.
Que, aliás, esse é o sentido de santidade em Pedro. Quando Pedro diz que Deus é santo, em Deus não há maldade e Deus não incita ninguém à maldade. Deus não tem relação pessoal com o mal. E, portanto, aqueles que pertencem a Deus, igualmente não podem partilhar dessa maldade, daquilo que é oposto a Deus, daquilo que não demonstra santidade, pelo contrário, demonstra paganismo. E quando Pedro diz, afastem-se do mal, porque era justamente este mal que qualificava a vida dos que perseguiam aqueles cristãos. Ou seja, não se coloquem no mesmo nível ou no mesmo patamar daqueles que vos perseguem. Não se assemelhem aos que vos perseguem. Não tenham uma mesma mentalidade, uma mesma conduta promíscua, blasfema, idólatra, como aqueles que vos perseguem. Afastem-se do mal. Vivam em sentido contrário. Fujam daquilo que vos relaciona mais às trevas do que propriamente à luz. Afaste-se do mal. Pratique ou faça o bem. Ou um ou outro. Não tem como nós flertarmos com duas qualidades morais: mal e bem na mesma pessoa. Na verdade, essa é uma das implicações da regeneração que o Espírito produz em nós. Ele nos deu uma nova vida, de tal forma, vivendo em novidade de vida, nos desconectemos, atitude após atitude, mentalidade após mentalidade, palavra após palavra, daquela vida que anteriormente tínhamos sem Cristo. A cada dia, eu sou desafiado a um novo viver, de tal forma a demonstrar minha desconexão com a minha vida passada. Afaste-se do mal. Irmãos, não existe ninguém que, tendo alimentado o pecado na sua vida, não se veja em algum momento devorado por ele. Não existe ninguém que, flertando o pecado, não se veja devorado pelo mal que cultiva. Afaste-se do mal. Faça o bem. Interessante o uso de Pedro dessa palavra bem. O termo ocorre 122 vezes em todo o Novo Testamento. 13, ou seja, um pouco mais de 10% apenas em 1 Pedro. É uma palavra especial. Uma carta tão pequena usa 10% de um único termo. Dessas 13 ocorrências, 9 estão ligadas a comportamento prático. Não é só dizer o bem, é fazer o bem. Não é só afirmar o correto, é viver conforme o correto. Ou seja, a preocupação de Pedro é que o procedimento daqueles irmãos demonstre a qualidade espiritual que eles possuem, demonstre a pertinência deles a Jesus. Se você voltar lá para 1 Pedro, você verá que nós fomos regenerados para uma viva esperança, para vivermos em obediência. Esse termo obediência aparece diversas vezes em Pedro, a palavra santidade tantas outras vezes. Queridos, isso é vida ética na prática. É o apartar-se do mal, o viver o bem. Não é flertar com a maldade, não é flertar com a impiedade, não é flertar com aquilo que caracteriza mais as obras ímpias do mundo do que a santidade do Filho de Deus. Irmãos, esse é o nosso desafio. Que pela nossa conduta, pelo nosso procedimento, pessoas fiquem mudas na acusação que fazem contra o nosso cristianismo. É isso que Pedro fala para aqueles irmãos. Que vocês façam, pelo vosso procedimento, aqueles que vos acusam ficarem mudos, sem terem argumentos, sem terem do que acusar. Faça o bem. Pratique o bem. É interessante que essa palavra bem também está intimamente ligada, bem conforme Deus. Aquilo que é moralmente elevado, aquilo que é espiritualmente de altíssimo padrão ou nível.
o fundamento aqui, queridos, é justamente a pessoa de Deus e a palavra de Deus. Quando você volta para 1 Pedro 1, você percebe que a palavra eterna de Deus é o que impulsiona o cristão à obediência a Deus. Fazer o bem conforme a palavra de Deus. Desculpa. Eu não tenho dúvidas de que, à medida que vivemos a palavra de Deus na prática, pessoas percebem a diferença do nosso cristianismo. Viver o para que fomos chamados. Fundamento ético da vida cristã é Deus e sua palavra. Frequentemente eu tenho que lidar com algumas questões, por exemplo, com os meus filhos. Tenho 2 filhos, um de 13 e outro de 11 anos. Cada vez que eu tenho que confrontar um pecado deles, ou o meu próprio coração pecador, eu tenho que produzir uma confrontação de pressupostos. De que forma? Por que eu estou reprovando esta atitude neles? Porque eu não gosto? Porque não é socialmente legal? Ou porque fere a palavra de Deus? Por que nós não mentimos? Porque mentira tem perna curta? Eventualmente, e ainda mais no mundo ímpio, com a atuação forte do pai da mentira, parece que a mentira tem ganhado pernas cada vez mais longas, não é verdade? Porque mentir é feio? Porque mentira não traz resultado? Você conhece pessoas que mentem e têm resultados, entre aspas, benéficos no tempo presente, não é verdade? Mas por que nós não mentimos? Por causa do aspecto social da mentira? Não, também, mas esse não é o fundamento. Porque a mentira é contra a verdade de Deus. Porque a mentira afronta o caráter veraz de Deus. Que, aliás, quando voltamos para o livro dos Salmos, o termo hebraico emet, que quer dizer veraz ou verdadeiro, é usado não apenas para qualificar a palavra de Deus, mas o caráter de Deus. Então toda mentira é contrária ao caráter de Deus. Então nós fazemos o bem conforme o caráter de Deus. Nós fazemos o bem conforme a palavra de Deus, porque não apenas o caráter de Deus é verdadeiro, mas também a sua palavra é verdadeira. Então, queridos, nós fazemos o bem conforme a palavra. É por isso que nós nos voltamos para as Escrituras para discernirmos o que pauta as nossas atitudes. Nós vivemos numa época extremamente relativa quanto a pressupostos ou quanto a fundamentos ético-morais. A pergunta é, nós vamos nos amoldar a esses padrões volúveis, líquidos, ou nós voltaremos e reafirmaremos cada vez mais a nossa submissão à palavra eterna, do Deus eterno, a palavra verdadeira do Deus que é a verdade? É isso que Pedro quer produzir naqueles cristãos, irmãos. Fazer o bem conforme Deus e sua palavra, não conforme preferências. Um dos grandes problemas também da nossa época é esse relativismo interpretativo ou da leitura das Escrituras. Cada um lê as Escrituras segundo os seus próprios interesses. Vai para a Escritura para encontrar nela fundamento totalmente espúrio para suas opções morais e legítimas, para pecados. Não. Partimos do pressuposto da veracidade, da santidade, da imutabilidade, da inerrância, da infalibilidade das Escrituras. E nela construímos a nossa vida, a nossa conduta. A gente vive uma época muito moralista, irmãos. E eu defino moralismo basicamente da seguinte forma: bons atos desprovidos de uma moralidade transcendente. Bons atos, eventualmente, mas que não tem conexão com o eterno, não tem conexão com a ética de Deus, é simplesmente preferência pessoal. Afaste-se do mal, fuja do mal, faça aquilo que é bom. Olha o final do verso 11: busque a paz e nela
insista. Pedro retoma o tema do verso 8, quando ele fala da fraternidade, da compaixão, da misericórdia de uns para com os outros, e agora ele diz o quê? Busque a paz uns com os outros. Paz no sentido de que todas as coisas, apesar das dificuldades, estão bem entre nós. Nós não nos olhamos como inimigos, nós não nos olhamos como pessoas em sentidos contrários na fé cristã. Pelo contrário, eu preciso aprender a desenvolver paz. No que depender de mim, eu tenho que ter paz. Aprendendo a me alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram. A confrontar um pecado cometido e a me submeter a uma confrontação de um pecado cometido, entendendo que Deus está tanto preocupado com a minha espiritualidade quanto com a sua, e Ele nos torna instrumentos uns nas vidas dos outros para promovermos essa espiritualidade. Pedro confronta muita coisa aqui na carta. A preocupação dele agora é com a qualidade dos relacionamentos interpessoais. E eu volto a dizer o seguinte: não apenas o uso da língua demonstra a qualidade espiritual, quanto os nossos relacionamentos demonstram a nossa maturidade espiritual. A maneira como nós nos tratamos, a maneira como nós nos vemos dentro de casa, num ambiente de trabalho, ou mesmo na igreja, demonstra o quão arraigado eu estou a Deus e a palavra de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo que o nosso relacionamento vertical com Deus deve determinar ou influenciar os nossos relacionamentos horizontais. A horizontalidade dos nossos relacionamentos é determinada pela verticalidade da nossa submissão, do nosso temor a Deus. Busque a paz e insista nela. O termo usado por Pedro é: não importa a força que você tenha que usar, não importa o que você vá fazer, você persegue e não para até alcançar. Esse termo foi usado para perseguições na Bíblia de uma pessoa para com outra, um inimigo, caçando um inimigo. A ideia de Pedro é pesada, queridos, porque é casse isso e não sossegue até alcançá-la. Se você olhar para uma teologia bíblica maior, você deve ter percebido que muito da nossa oferta a Deus passa, inclusive, pela maneira como a aceitabilidade da oferta a Deus passa pela maneira como nós estamos uns para com os outros. A ceia do Senhor, discernir o corpo em termos do corpo de Cristo, a igreja, a fraternidade, a amistosidade entre os irmãos, a misericórdia presente entre eles. É isso que Jesus fala num contexto judaico. Ali no Sermão do Monte, se você trouxer a sua oferta ao Senhor, ali você se lembra que tem um problema de queixa, algum motivo de queixa contra o seu irmão. Se você não tratar aquilo, a tua oferta não vai ser aceita, falando ali para aqueles judeus. Às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados em dizer coisas para Deus, quando nós nem nos respeitamos mutuamente. 1 João vai ser bem mais extensa nesse tema. A maneira como nós nos tratamos demonstra a qualidade espiritual dos nossos relacionamentos. E para encerrar, verso 12. Porque os olhos do Senhor, essa é a razão, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Duas figuras interessantes, extremamente presentes no Antigo Testamento: olhos do Senhor e rosto do Senhor. Para demonstrar ou visualmente criar na mente daqueles cristãos o acompanhamento, o consentimento, a aprovação de Deus àqueles que são justos. O favor de Deus é demonstrado no Antigo Testamento com o rosto do Senhor favorável aos seus filhos. Aqui tem um contraste interessante. Se você olhar para o verso 11, fala do mal e do bem. No verso 12, o justo dos que praticam o mal.
Preocupação de Pedro agora não é só como eu estou vivendo a vida no tempo presente, é como Deus está olhando para a minha vida. É o quão aprovada e aceita ela é diante de Deus em função das atitudes que eu tenho. Ou seja, a minha conduta vem de Deus e volta-se para Deus. As nossas atitudes não são uma finalidade nelas mesmas. Nós não fazemos algo ou deixamos de fazer pela coisa ou ato em si, mas por estarmos diante de Deus, a quem prestaremos conta das nossas vidas, com quem partilharemos a nossa vida eterna. Então, a nossa ética vem de Deus e volta-se para Deus, queridos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justos, lá em Salmos, é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que pratica a vontade de Deus, aquele que teme a Deus. Queridos, nós como cristãos, fomos justificados por Cristo, os méritos da cruz atribuídos a nós. Agora nós temos capacidade ou condições de praticar aquilo que é aprovado por Deus, porque anteriormente nós vivíamos contra Deus. Nós estávamos na rota de colisão do furor da ira de Deus, mas agora Ele demonstra o seu favor a mim. Queridos, olha que extrema bênção sobre nós. Eu tenho livre acesso ao Pai. Eu posso orar sabendo que tem alguém que me escuta. Eu tenho a certeza de que, embora vivendo numa vida extremamente pesada, sofrida, no tempo presente, mas os olhos dele estão a meu favor. Naquele contexto, talvez os olhos do seu marido estivessem, os olhos do marido estivessem contra uma esposa cristã. Ele não cristão, ela cristã. Talvez um senhor, um dono de escravos, contra os seus escravos, mas o rosto do Senhor está a seu favor. A benevolência do Senhor, a graça do Senhor, o seu rosto sobre vocês. E a intimidade é tão profunda que Ele ouve as suas súplicas. Uma das belezas do cristianismo é que, embora sofrendo, nós nunca sofremos sozinhos. Nós temos sempre um rosto que olha para nós. Nós temos um favor que é derramado sobre nós. Deus, a palavra de Deus, nos desafiam a uma vida íntegra no tempo presente. Mesmo que todas as coisas sejam contrárias e conspirem contra o nosso cristianismo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesse desafio.